Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui no canal Conectados a Cristo para trazer uma palavra de Deus para você. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, coloca lá o seu comentário, nos ajude aí a propagar a palavra do Senhor em nome de Jesus. E eu quero falar com você hoje sobre um texto que está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Olha o que diz aqui. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Estou falando aqui para você sobre Cristo, o vencedor, aquele que nos deu a oportunidade de termos a salvação eterna. Mas aqui fala a respeito de uma veste, de um manto tinto de sangue. É exatamente isso que eu quero falar com você aqui, sobre veste. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o exterior. Lógico, né, que olhando para o físico natural, nós como cristãos precisamos andar, precisamos falar, precisamos nos vestir de maneira que nós venhamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, nos vestindo, falando, nos comportando com santidade. Só que a Bíblia ela não define uma forma, ela não define um modo físico e natural de nos vestirmos. Até porque se a gente for entrar aqui nesse assunto, nós vamos aí até gerar uma polêmica a respeito disso. Mas eu quero falar algo aqui muito importante, muito interessante, que Deus ele colocou aqui para eu colocar também para você e nós analisarmos a respeito disso. Mas não sobre a veste natural, mas a veste espiritual. O que nós temos vestido? Quais têm sido aí o guarda-roupa que nós estamos usando aí na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa vida no mundo? Então eu quero falar com você sobre diversas vestimentas, é isso mesmo. Então primeiro eu quero falar com você sobre a veste da justiça própria. Muitas vezes nós estamos preocupados aí com o tipo de calça, com o tipo de saia, com o tipo de cabelo, mas olha só, a veste da justiça própria, ela é insuficiente para nos levar para o céu. Quer ver um texto aqui em Isaías 64, versículo 6, ele diz assim, olha, mas todos nós somos como o imundo. Meu Deus. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha isso. A veste da justiça própria, a veste do eu, a veste daquele que ele não aceita a correção, ele não aceita ali a exortação, ele não aceita que ele precisa mudar. E essa justiça própria é exatamente isso. Por quê? Porque nós estamos defendendo alguma coisa que para este mundo é na imundícia. Então, olha só outra coisa aqui. Há diversas vestimentas. Segundo, os escribas. O que os escribas vestiam? Eu te pergunto ainda, o que você está vestindo? Mas os escribas vestiam um traje de hipocrisia. É isso mesmo, um traje de hipócrita. Vamos ver um texto aqui que está lá em Lucas, no capítulo 20, versículo 46 e 47, que diz assim, olha, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, olha isso, e muito apreciam as saudações na praça, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. O que ele começa falando aqui? Sobre as vestes talares.
pessoas que querem ali apenas se aparecer, elas têm apenas uma vida aparente, né? Aqui nesse texto fala sobre os escribas aqui, mas eles estavam o quê? De pé na sinagoga, apenas querendo demonstrar alguma coisa que eles não eram. Então, antes disso, nós precisamos ser. Antes de fazer, nós precisamos ser. Antes de cobrar, nós precisamos ser. E eu te pergunto, qual veste você tem vestido? Será que são como essas vestes talares dos escribas, mas são apenas hipocrisia? Algo que nós queremos colocar como julgo na vida de outras pessoas, mas nós mesmos não praticamos? Isso é muito sério. Nós precisamos andar numa vida reta, numa vida santa. Não é a veste física e natural que determina quem você é em Deus. São as práticas que nós temos na presença de Deus e também na presença dos irmãos que determina realmente se nós estamos vestindo aí as vestes de santidade ou como essa, veste de hipocrisia. Quer ver mais um? Terceiro, quem busca a Deus recebe a melhor vestimenta. Ele não está falando aqui sobre o que ou como você deve sair aí para se apresentar. Ele está falando que quem busca a Deus, olha aí, tem a melhor vestimenta. Quer ver isso? Está lá em Lucas também, no capítulo 15, no versículo 22, que diz assim, olha, eu vou ler aqui para você. O pai, porém, disse aos seus servos, olha aqui está falando sobre o filho pródigo. O pai, versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Quando nós buscamos a Deus, quando nós voltamos para a casa do Pai, Ele tem a melhor roupa, Ele tem o melhor traje. Qual que é esse traje? O traje do perdão, o traje do amor. Isso revoluciona a nossa vida. Em quarto lugar, os remidos vestem roupas brancas. Os remidos estão de roupas brancas. Aqui no Apocalipse, capítulo 7, no versículo 9, ele diz assim, olha, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, e todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos do quê? De vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Isso fala sobre uma vida de santidade, uma vida de testemunho, uma vida irrepreensível. O que é ter uma vida irrepreensível? Nós não somos perfeitos, mas ter uma vida irrepreensível é ter uma vida onde ninguém pode te acusar de alguma coisa. Nós podemos pecar, mas o pecado, podemos não, né? O pecado precisa ser um acidente na nossa vida. E depois disso, nós precisamos nos arrepender e não praticar mais. Então, ele quer o quê? Que as nossas vestes sejam brancas. Em quinto lugar, a noiva do Cordeiro está vestida do quê? De linho puro. Olha só, aqui em Apocalipse 19, 7 e 8 fala, alegremo-nos, exultemo-nos e demo-nos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Olha só, a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ninguém foi lá e vestiu ela, mas ela escolheu se vestir. Ela tinha ali um linho resplandecente, um linho fino, que são o que? Os atos de justiça, que são o que? Aquele que busca o Senhor verdadeiramente e pratica aquilo que está na palavra do Senhor. Sexto, os convidados para as bodas vestem roupas nupciais. Lá em Mateus, no capítulo 22, 12, meu Deus, Mateus 22, 12, olha só o que diz aqui, vamos lá, me aguarde aí, não saia daí, 22, 12, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui, se está sem veste nupcial? Olha isso, a decisão é nossa, a decisão é sua,
de nos vestirmos da santidade, nos vestirmos da palavra, sem acusar e olhar para os outros, colocando a responsabilidade que é minha, que é sua, em cima de outras pessoas. Nós precisamos saber que existe um céu, mas também existe um inferno, e não é as roupas naturais que vão determinar para onde nós vamos, mas são as roupas espirituais. Qual veste você tem vestido? Será que é de hipocrisia? Será que é da justiça própria? Ou será que são as vestes de santidade, são as vestes brancas? E em sexto lugar, Jesus se manifestará com uma roupa tinta de sangue. Sabe qual é esse sangue? O sangue que foi derramado na cruz por mim e por você. Jesus, ele morreu por nós. Jesus, ele entregou a vida dele por nós. E o que nós estamos fazendo com essa vida que ele nos entregou? O que nós estamos fazendo com essa oportunidade realmente de alcançarmos o céu que ele nos deu? Qual escolha nós temos feito? Será que nós somente estamos esperando ou analisando as outras pessoas? Eu quero dizer para você, nós precisamos olhar para nós mesmos. E assim nós vamos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual vestimenta você tem colocado? Porque são diversas. Mas uma só pode nos levar para a presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.